Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neemias capítulo 12. Quero convidar você a dar o seu like. Ajuda muito o canal fazendo isso. E se inscrever no canal, compartilhe o vídeo e assine o sininho de notificações. E nós vamos evangelizando junto com a graça de Deus. Neemias capítulo 12. Lista dos sacerdotes e levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Salatiel, com Josué, Saraias, Jeremias, Esdras, Amarias, Meluque, Ratus, Sequenias, Eum, Meremote, Ado, Gentou, Abias, Miamim, Madias, Belga, Semeias e Joiaribe. Gedaías, Salu, Amaloque, Eucias, Gedaías, tais eram os chefes dos sacerdotes, seus irmãos, no templo de Josué. Os levitas Josué, Benuim, Cadimiel, Serebias, Judá, Matanias, que estava com seus irmãos dirigindo o canto de louvores, Bessias e Anis, seus irmãos, alternava com eles. Josué gerou Joaquim, Joaquim gerou Eliasibe, Eliasibe gerou Joaida, Joiada gerou Joanã, Joanã gerou Geduã. Eis os chefes das famílias sacerdotais no templo de Joaquim para os Saraias, Maraías para Ade, Jeremias, Ananias, para o de Esdras, Mesolã, para o Ade Amarias, Joana, para de Meluque, Jonatas, para de Sebanias, José, para o de Arim, Ednas, para o de Mariote, Euci, para o de Ado, Zacarias, para o de Gintom, Mesolã, para o de Abias, Zecre, para o de Miniamim e Moadias, Felti, para o de Belga, Samua, para o de Semeias, Jonatas, para o de Joairibe, Matanai, para o de Gedaías, Ozi, para o de Selai, Selai, para o de Amoque, Eber, para o de Eucias, Asabias, para o de Gedaías e Natanael. Sobre o reinado de Dário, rei da Pérsia, fez-se uma lista de todos os chefes de famílias levíticas e sacerdotais do templo de Eliasibe, de Joaida, de Joanã e de Jedua. No livro de Crônicas, os chefes de famílias levíticas só estão inscritos até o templo de Joanã, filho de Eliasibe. Os chefes dos levitas foram, pois, Asabias, Serebias, Josué, Benuí e Cadimiel, encarregados com seus irmãos, colocados diante dele, de alternar com eles o serviço dos louvores ao Senhor segundo o rito instituído por Davi, homem de Deus. Matanias, Sebecias, Abdias, Mesolã, Teumon e Acude. Eram porteiros e tinha a guarda das portas. Tais eram os que estavam em função no templo de Joaquim, filho de Josué, filho de Josedeque, e no templo do governador Neemias e de Esdras, os sacerdotes e escriba. Por ocasião da inauguração das muralhas de Jerusalém, convocaram-se os levitas de todos os lugares onde habitavam para que viesse a Jerusalém celebrar alegremente tal dedicação com hinos e cânticos ao som de símbolos, cítaras e harpas. Os filhos dos cantores reuniram-se 2 campos vizinhos de Jerusalém, das cidades dos netofateus, de Bet-Guigal e do território de Gaba,
e de Azimote, porque os cantores tinham construído aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes levitas purificaram-se e depois purificaram o povo, as portas e a muralha. Fiz então subir a muralha os chefes de Judá e formei 2 grandes coros para o cortejo. Um ia pela direita, por cima da muralha, na direção da porta da esterqueira. Em seguida caminhavam Oséias e a metade dos chefes de Judá e de Azarias, Esdras, Mesolã, Judá, Benjamim, Semeias e Jeremias. Depois os filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semeias, filho de Matanias, filho de Miqueias, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semeias, Azareel, Malalai, Galalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, com os seus instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, o escriba, Esdras, e à frente deles, chegando à porta da fonte, subiam reto diante de si os degraus da cidade de Davi, pela subida da muralha que protege a casa de Davi até atingir a porta da água ao oriente. O segundo coro pôs-se a caminho por cima da muralha do lado oposto e eu o seguia com outra metade da multidão, passando por cima da torre dos fortes. Caminhava-se até a muralha larga, depois por cima da porta de Efraim, da porta de Ananeel, da torre de Meia, até a porta das ovelhas, e paramos à porta da prisão. Os 2 coros se detiveram na casa de Deus, bem como eu e a metade dos magistrados que me acompanhavam. E o sacerdote Eliaquim, Maasias, Mini-Amim, Miqueias, Elionai, Zacarias, Ananias, munidos de trombetas, Maasias, Semeias, Eleazar, Ozi, Joanã, Melquias, Elã, Ezer. E os cantores se fizeram ouvir sobre a direção de Jezarias. Ofereceram-se naqueles dias grandes sacrifícios e houve muitas alegrias, porque Deus havia dado ao povo um grande motivo de alegria. As mulheres e as crianças tomaram parte também nas festividades e de muito longo ouviram os gritos de alegria que ecoavam de Jerusalém. Naquele tempo estabeleceram-se homens para guardar as salas que serviam de depósito para as oferendas, as ofertas, as primícias e os dízimos, onde foram recolhidos em suas diversas divisões, as partes assinaladas pela lei aos sacerdotes e levitas. O povo de Judá alegrou-se vendo em seus postos os sacerdotes e os levitas, os quais, do mesmo modo que os cantores e os porteiros, asseguravam o serviço de seu Deus e os ritos das purificações, segundo as ordens de Deus e de Salomão, seu filho. Com efeito, no templo de Davi e de Asaf, havia chefes de cantores que cantavam louvores e ações de graças a Deus. E agora, no tempo de Zorobabel e de Neemias, Israel inteiro servia cotidianamente porções destinadas aos cantores e porteiros, e dava ofertas sagradas aos levitas, os quais entregavam sua parte aos filhos de Arão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como os sacerdotes poderiam ter usado instrumentos musicais, Davi havia instituído a música como parte da adoração no templo. Os seus instrumentos provavelmente haviam sido guardados ali. Embora Nabucodonosor tenha destruído o templo, levou consigo Babilônia muitos dos seus utensílios, como está em 2 Crônicas 36:18.
É muito provável que esses tenham sido preservados na Babilônia e devolvidos aos israelitas por Ciro, quando eles retornaram à sua terra, como está em Esdras 1, de 7 a 11. Foram feitos preparativos, como está no versículo 44, adicionais para o sustento daqueles que serviam no templo. As câmaras eram administradas por homens cuja função era garantir que os dízimos e as contribuições fossem coletadas, distribuídos apropriadamente. Estas câmaras deveriam ser suficientemente grandes para conter todos os grãos entregues pelo povo. Esta administração das câmaras era uma responsabilidade muito importante. A dedicação do muro da cidade, como está no versículo 44, 47, caracterizou-se pela alegria, louvor e cânticos. Capítulo 12, 24, capítulo 27, capítulo 29, 35, 36, 40, 43. Neemias mencionou repetidamente a Davi, que deu início ao costume de usar coros na adoração. Nos dias de Davi, Israel era uma nação vigorosa e temente a Deus. Estes exilados que haviam retornado quiseram que sua Jerusalém reconstruída fosse o centro de uma nação renovada, fortalecida por Deus. Portanto, dedicaram-se os mesmos e a sua cidade, Jeová. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.